Seja bem-vindo à nossa jornada devocional. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Estamos no dia 2 de janeiro. O tema do devocional é Dilema dos 4 tipos de solos. E o texto base está em Mateus capítulo 13, versículo 23. Diz assim: E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O texto da parábola diz assim: a parábola do semeador é essencial para entender a vida cristã. Jesus enfatiza a importância dessa parábola ao dizer: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Marcos capítulo 4, versículo 13. Primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção é que como entenderão todas as outras se vocês não entendem esta? Jesus está dizendo que essa parábola ela é fundamental, porque a partir dela entendemos todas as outras. Por isso, queremos dar uma atenção especial a essa parábola, porque ela vai falar do que nós chamamos de experiência produtiva com a palavra. E aqui no texto, ele continua dizendo: a parábola não só ilustra a produtividade espiritual através dos frutos do Espírito, mas também destaca o impacto dos filhos do reino no mundo, aqueles que, morrendo para si mesmos, multiplicam a semente da palavra do reino que os formou. Jesus explica que a semente é a palavra do reino, que possui um poder inerente de vida e, sob condições adequadas, germina, cresce e frutifica. Assim, enquanto a palavra é intrinsecamente viva e eficaz, Hebreus 4:12, a sua produtividade depende largamente do solo em que cai, isto é, da disposição de quem a ouve. Logo depois que Jesus é questionado por seus discípulos sobre o significado da parábola, Jesus explica abertamente que a semente representa a palavra do reino. E quando se fala de semente, está falando que ela possui um poder inerente de vida dentro dela. Logo, essa experiência com a palavra não se limita a uma experiência de convencimento a respeito de uma ideia, mas é a experiência de transformação de uma natureza. Quando se fala de semente, se fala de natureza. A experiência com a palavra transforma a nossa natureza, forma em nós uma nova natureza. Por isso que essa experiência com a palavra, ela se constrói a partir da meditação, a partir da internalização, a partir da encarnação dessa palavra. E o que vai definir se essa experiência vai ser produtiva ou não, segundo esta parábola, não depende da qualidade da semente, mas sim da condição do terreno. Muitas vezes nós projetamos a expectativa de uma experiência produtiva no mensageiro, ou na qualidade da semente, ou da mensagem, ou da palavra, mas é necessário que haja um alinhamento de expectativas. Por quê? Porque o que vai definir se a experiência é produtiva é a condição de quem ouve e não a capacidade de quem fala. Muitas vezes nós ouvimos boas palavras, mas essas palavras não nos levam a uma experiência produtiva, elas não são internalizadas, não são encarnadas, não são recebidas com fé. Logo, elas acabam se perdendo. Por isso que antes de ouvir uma palavra, é necessário avaliar a condição do nosso coração. Como está o seu coração? Como que está o terreno do seu coração para ouvir essas palavras, para receber essas palavras de Deus? Existem 4 tipos de terrenos, existem 4 maneiras de você responder a essa palavra de Deus. Você pode estudar cada terreno separadamente, ou você pode pensar cada terreno como parte de um processo progressivo da experiência da produtividade. Mas independente disso, é importante que você entenda que cada terreno, ele representa um nível de correspondência do seu coração à palavra que você recebe. E cada terreno está sujeito a uma influência exterior. Por exemplo, o primeiro terreno
é o terreno chamado à beira do caminho. Essa semente, essa palavra que é semeada à beira do caminho, ela é perdida. Por quê? Porque a beira do caminho é como se fosse a trilha, o chão endurecido pelos passos obstinados do homem sem direção. O homem com o coração endurecido, fechado por causa da sua arrogância, por causa da sua razão, por causa do seu direito, por causa das suas amarguras, por causa de tudo aquilo que pode impedir esse homem de se abrir de maneira vulnerável a internalizar, a pensar, a meditar. Quando eu acho que sei, não me sujeito a aprender e eu aborto o processo do aprendizado e o processo do crescimento espiritual. O que está por trás desse cenário? As aves que roubam, que tomam para si a semente, essas aves que se alimentam do orgulho, que se alimentam do ressentimento, da falta de perdão, do endurecimento do coração. Essas aves, Jesus explica na parábola que representam demônios. Você pode estar no lugar certo, ouvir a palavra certa, mas ter a disposição do coração errado. E num ambiente sagrado em que se libera a palavra de Deus, você pode deixar ser roubado por espíritos demoníacos que, através do engano, do orgulho, do ressentimento, incitam, encorajam você a continuar fechando o seu coração, se sentindo dono da razão, dono da verdade, como se a verdade fosse uma ideia e não uma pessoa a ser encarnada, a pessoa da palavra de Deus, a pessoa do Verbo, o Filho de Deus. Então, fica aqui o primeiro conselho: não endureça o seu coração. Se você hoje ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração, seja vulnerável, porque o endurecimento do coração leva a retrocesso, a andar para trás e não para diante, como diz o profeta Jeremias. Então, avançando desse lugar fechado, esse lugar endurecido, sem quebrantamento, a palavra quebrantamento significa a perda de argumentos. É quando você abre mão dos seus argumentos para se expor de maneira vulnerável a Deus, se colocando de joelhos diante de Deus. Então, dessa maneira, você começa a gerar uma abertura. E aí nós caímos no segundo terreno, que fala que é o terreno rochoso, que recebe a palavra com alegria, mas vindo o sol, não suporta o calor do sol e acaba se perdendo. Olha aí. É uma outra situação, é um outro terreno, é uma outra disposição de coração. Nesse contexto, nós vemos que há uma abertura, se recebe com alegria, mas há falta de fundamento para suportar os processos de Deus. Nesse contexto, o sol já não representa o maligno, mas representa os processos de Deus. E os processos de Deus não são para matar a própria palavra que está em nós, mas fazer com que essa palavra cresça. Assim como o sol vem para que uma planta cresça, se fortaleça e frutifique, os processos de Deus são para o nosso crescimento. Mas o que aconteceu com esse terreno? Ele foi semeado na terra. Mas é muito provável que o semeador não tenha visto que abaixo da terra, provavelmente 40 centímetros, haja ali rocha, haja uma pedra. Então imagine uma semente que começa a crescer para baixo, de repente ela encontra uma rocha e ela não tem mais como se aprofundar. Então ele recebe com alegria, mas ele não ganha profundidade. E quando ele não tem mais profundidade, então ele começa a florescer, aparentando um crescimento acelerado, um crescimento precoce. Toda precocidade ela é preocupante, porque ela pode ser vaidosa. Antes de crescer para fora, em obras, nós precisamos crescer para dentro, em essência, em natureza, em transformação interior. Então, quando nos falta profundidade, nós não temos estrutura para suportar os processos das provações. Por isso que muitas pessoas recebem uma palavra com alegria, mas não investem em devocional, em meditação, não ganham profundidade e não suportam os processos e acabam desvanecendo, desanimando, perdendo a palavra e ainda responsabilizando a Deus
ou a palavra por ela não ter funcionado. Todos nós, dentro do processo de discipulado, devemos prestar atenção nesse princípio, porque se crescemos rapidamente é porque não nos aprofundamos devidamente. Nós cremos numa grande obra de Deus para as nossas vidas e devemos pensar como sábios construtores. A mesma medida que eu quero edificar de um prédio, eu devo investir em fundamento, porque é o fundamento que vai sustentar tudo aquilo que vai ser construído. Por isso, cuidado para não perder a palavra por falta de profundidade, por falta de investimento no fundamento da sua fé para suportar os processos de Deus na sua vida. E o texto vai dizer sobre esse terceiro terreno, que fala sobre o solo entre espinhos, simbolizando aqueles cuja a recepção da palavra é sufocada pelas ansiedades da vida. Então nós recebemos essa palavra, mas nesse terreno, nesse coração, começa a crescer ervas daninhas, espinhos, tudo aquilo que é inútil, que é sem proveito, que nasce do descuido, da negligência, do abandono, do cultivo da palavra. Quando você passa num terreno em que há muito mato, há muito espinho, há muita erva daninha, você vai perceber que esse é um terreno abandonado, que não é cuidado, que não é bem cultivado. Então, está falando não só da falta de profundidade, mas também de uma falta de cuidado, de zelo, de cultivo, de constância, porque quando eu abandono a palavra, rapidamente crescem os espinhos, as ervas daninhas, as preocupações, as ansiedades que sufocam a palavra. Então, por causa da preocupação com as coisas da vida, eu abandono a palavra que poderia conter a resposta das preocupações que eu tenho com relação às coisas da vida. Então, não negligencie o poder da palavra por causa da pressão que você sofre, das situações que você vive, porque a resposta para essas situações está na palavra que você recebeu. Então, guarda o seu coração para que você não perca a palavra por causa da pressão do mundo. Primeiramente, o coração perde a palavra por causa do engano, por causa do maligno, por causa da dureza do coração. Você pode também perder a palavra por falta de profundidade, que falta de estrutura para poder suportar os processos de Deus, as provações da vida. Ou você pode perder a palavra também por excesso de ansiedade, preocupações com relação às coisas da vida e não conhecer o Pai. Porque quem conhece o Pai não se preocupa com essas coisas, porque sabe que o Pai conhece todas as nossas necessidades. Olha só, são dilemas dos 4 tipos de terrenos. O primeiro terreno, vencer a dureza do coração, investir em profundidade, não se preocupar com as coisas da vida, não andar ansiosos, mas fazer isso conhecido diante do Pai. Para quê? Para que então possamos ter uma experiência com a palavra que seja produtiva, de um coração que entende, que compreende, que aplica, que guarda, que internaliza, porque a palavra é semente, entende isso? Não é ideia, a palavra é semente, que quando ela entra, ela transforma a nossa natureza. E quando essa natureza é transformada, nós começamos a produzir a partir da semente que recebemos. Eu posso ter 100% de aproveitamento, eu posso ter tanto foco na palavra, eu posso meditar tanto nessa palavra ao ponto de aproveitar 100% da palavra que eu recebi, ou então de 60%, de 30%, mas é importante que você tenha uma experiência produtiva com a palavra, que você supere a dureza do coração, que você invista em fundamento, que você coloque diante de Deus as suas ansiedades e o seu coração possa estar aberto para receber essas palavras de Deus que vão mudar a sua natureza, que vão transformar a sua vida profundamente. Nós temos aqui 3 perguntas. Essas perguntas não são um questionário em que você vai encontrar a resposta dentro do próprio texto, mas são perguntas provocativas para fazer você pensar e meditar a partir do texto. Então a primeira pergunta: seu coração está preparado para receber a palavra de Deus e frutificar?
A expectativa está na palavra ou no coração? Eu preciso estar com meu coração aberto para que a experiência com a palavra seja produtiva. 2. Quais são as pedras ou espinhos que podem estar impedindo o seu crescimento? 3. De que maneira você pode cultivar diariamente a palavra de Deus em sua vida para garantir uma colheita abundante? Estamos diante aqui de uma palavra devocional poderosa que pode fazer com que as suas experiências com a palavra de Deus a partir de hoje sejam produtivas, possam dar muito fruto e te levar a experiências novas com Deus. Que você pense sobre isso, ore sobre isso e que tenha um dia abençoado. Esperamos você amanhã.